Eu nasci e cresci numa cidade do interior, uma família tradicional, pai, mãe, um irmão querido e amado, 5 anos mais velho do que eu. Meu pai e minha mãe trabalhavam no banco. A minha infância ela foi muito simples, mas muito preciosa ao mesmo tempo, sendo criada numa família com valores, com princípios, onde o contato com a natureza era um dos nossos mais gostosos passatempos. Estar em família era o que mais nós valorizávamos e tudo vinha acontecendo. E a minha vida se desenvolvendo de uma forma saudável e feliz, até que num domingo fatídico de outubro, o meu pai, ele era um homem muito trabalhador, ele era fiscal num banco, numa região agrícola. No domingo à tarde, ele e meu irmão foram assassinados na frente da nossa casa por uma pessoa que meu pai, em nome do banco, cobrava há muitos anos. Meu irmão não morava mais em casa, fazia faculdade de medicina em outra cidade, tinha vindo nos visitar. E naquele domingo, aquela pessoa que, enfim, era uma pessoa muito atrapalhada, com muitas dificuldades emocionais, bebeu e na frente de casa, num crime que foi muito rápido, sem nenhuma chance de defesa, ele assassinou meu pai e meu irmão na minha frente. Eu estava ali junto, inclusive quando o assassino pegou a arma, fui eu quem gritei, pai, e ele muito rapidamente atirou no meu pai e no meu irmão, mas ele virou para mim também naquele momento. Só que ele baixou a arma, ele olhou no meu olho, baixou a arma e foi embora. E naquele mesmo segundo, a minha vida terminou e começou novamente. Quando meu pai e meu irmão foram assassinados na minha frente, minha mãe estava do outro lado da rua, ela acabou assistindo tudo também. E o que me fez, talvez, sentir tanta força, encontrar dentro de mim, na verdade, recursos para enfrentar, querer sobreviver, foi entender, pelo menos tentar, o tamanho da dor que ela sentia, porque a dor de perder um filho, e independentemente da forma que seja, mas nessa cena foi ainda mais triste. Isso me fez entender. E por mais que ela me amasse, talvez ela não tinha condições de querer seguir vivendo. Mas ela não sabe que ela me ajudou imensamente, porque vê-la naquele desamparo fez com que eu quisesse muito, não só viver, mas convencê-la também de que a vida seguiria valendo a pena. E assim, eu me tornei quem hoje sou. Eu corri atrás dos meus sonhos, de tornar eles verdade e realidade, porque eu sabia que ela jamais teria a força necessária para reconstruir a vida dela. Mas um filho é sempre motivo de superação. E mais cedo ou mais tarde, eu sempre acreditei que ela conseguiria enxergar isso. Então, ter vivido tão precocemente esse desamparo da vida fez com que eu pudesse viver dentro de mim aquilo que eu tanto provoco os meus pacientes, a pensar que toda dor, toda dificuldade, ela sempre vai ser um recurso de superação, de crescimento, de evolução de todos nós. Basta a gente querer. E aí eu decidi que eu queria, apesar da minha família acreditar e todas as pessoas, que eu seguiria, que meu irmão não conseguiu concluir como acadêmico da medicina. Eu disse que eu não queria ser médico, eu queria trabalhar com uma outra face da vida, que era a perspectiva possível de todos nós sermos felizes, independentemente da sua história, das adversidades que você tenha no seu caminho. Eu acreditava que todos nós tínhamos não somente a obrigação, mas o direito de sermos felizes. E aí eu fui a Porto Alegre, para a capital, na cidade grande. Naquela época a PUC tinha um exame chamado psicotécnico, que todo mundo que quisesse fazer psicologia teria que passar por essa testagem. E na época a PUC, depois da minha entrevista, onde eu contei a minha história de vida, para a PUC, a minha história de vida ela não era compatível com o exercício da psicologia. E mais uma vez eu tive que correr atrás dos meus sonhos, apesar de sozinha, mais uma vez, naquilo que eu acreditava que era possível, eu fui
Cursei psicologia em outra universidade, um ano após a PUC acabou colocando em desuso esse modo de avaliação, esse critério de escolha, e assim eu fui. Cursei a psicologia e aí me fui me encantando cada vez mais pelo psiquismo do ser humano, e depois de formada, decidi então me aventurar pelo universo da psicanálise. Fiz 3 formações psicanalíticas, inicialmente infância e adolescência, depois a psicanálise de adultos e ainda a especialização, por fim, de casal e família, que é a psicanálise vincular, que hoje é aquilo que eu identifico, e após 20 anos de consultório posso dizer que eu não poderia estar fazendo nada diferente disso. Afinal, eu não somente sou prova viva, mas eu acredito, e é o que vivencio com todos os pacientes e vivenciei ao longo de todos esses anos. Todos nós temos a possibilidade de sermos protagonistas dos nossos destinos, independentemente das dificuldades e adversidades. Ser feliz é uma escolha. Como eu consegui, apesar dessa história tão triste, transformar tamanho sofrimento que poderia ter sim feito com que eu desistisse de estudar, porque minha mãe dizia que nada adiantava, porque eu poderia morrer no dia de amanhã, assim como foi com meu irmão, que eu quisesse ser alguém na vida, que eu não me entregasse à posição de vítima de uma história triste. 3 características do meu jeito de ser, eu tenho certeza que foram determinantes na minha vida para que eu acredite que hoje chegasse. Primeiro, a educação que eu recebi, que embora foi curto tempo de convivência com meu pai, junto ao meu irmão e minha família, nós sempre fomos uma família de princípios e valores. Isso, sem dúvida, foi motivador para que eu jamais desistisse de chegar aonde eu sonhava. Segundo, a fé, ela move montanhas, eu tenho certeza disso. E terceiro, a forma com que eu encaro os fatos e as circunstâncias da vida me dão a plena certeza de dizer que não somente eu, mas todos vocês, todos nós, podemos ser quem a gente um dia sonhou.